Ô Paulo, vou mudar um tiquinho de assunto aqui, mas para a gente não se despedir de você sem a gente conversar sobre um estudo que você apontou aí para a gente hoje de manhã, do The Consumer Intelligence Lab, que traça perfil de consumo dos imigrantes e a integração com os portugueses. É, conta para a gente o que tem de interessante nesse estudo que te chamou a atenção. Muito curioso, né? Eu tô em Lisboa já há vai fazer 4 anos agora em março, e dá para sentir nesse período como o português, a questão do medo do brasileiro, da coisa de perder a identidade, de um certo distanciamento do brasileiro, aumentou nesse período, né? Um certo ressentimento, tudo está embalado, acredito eu, e a minha visão, numa crise de identidade do português, né? Aquela coisa, o Portugal olha para o Brasil hoje e vê um país de 220 milhões de habitantes, claro que cheio de problema, mas a oitava ou nona economia do mundo, depende do índice, com taxa de crescimento interessante, com crescimento da população, que em Portugal é um problema, né? Portugal diminui a população, diminui 100 imigrantes, Portugal diminuiria a população em mais ou menos 60 mil a 50 mil pessoas por ano. Está diminuindo menos por causa dos imigrantes, que repõe um pouco. Então ele olha para isso e vê o medo, né? Bom, eu vou ser agora, a minha cultura, a minha língua portuguesa, do jeito de falar português, pode ser engolida pelo Brasil porque eles têm mais gente, mais força econômica, etc. Tudo isso. Então a gente assistiu os outros 4 anos, eu pessoalmente, mas isso é uma coisa que deve vir, acho que desde 2020, né, 6 anos para cá, como aumentou muito o número de brasileiros lá, essa fricção que se manifesta muitas vezes em xenofobia, etc. E essa pesquisa me chamou a atenção nesse contexto, porque pela essa crise de identidade do português, né? O português, pela pesquisa, se identifica mais com o imigrante, o expatriado que chama, né, que mora em Portugal, dos países da Europa do Norte, França, Alemanha, etc. O português olha e se identifica mais com esse pessoal. Só que esse pessoal, só 2% se identifica com o português. Ou seja, é um caso de identificação não correspondida. O português se acha parecido ou se identifica com esse grupo da Europa do Norte, e a minoria deles, 2%, é minoria total, né? Se identificam com o português. Do outro lado, o imigrante que mais que se identifica, ao contrário, o imigrante com o português é o angolano e o de Moçambique. Eles olham e se identificam mais com o português. E é o que o português menos se identifica. Então, é uma crise de identidade clara, né? Para completar essa crise, o brasileiro se considera o mais bem integrado. Então, você tem claramente uma questão que Portugal, o português, talvez por esse crescimento do medo de ser engolido por outra cultura, especialmente pelo Brasil, né, por causa da língua, enfim, isso está muito relacionado, é inevitável pela quantidade de pessoas. É óbvio que um país que tem 10 milhões, 11 milhões de habitantes, num período de globalização de internet, que a rede social importa muito, e outro que tem 220 e tem um dos maiores usos de rede social do mundo, é claro que a língua desse 220, a forma de falar, vai começar a ter muito mais preponderância sobre um país de 11 milhões que é menos engajado na internet. Isso não tem jeito, né? Eu encontrei a Amir Klink uma vez em Paraty, uma coisa social, e ele disse um negócio que eu nunca mais esqueci. A Amir Klink fez aquele negócio, circulou o mundo, né, com um barco a remo. Ele disse: eu só consegui dar a volta ao mundo quando eu parei de fazer um barco a remo, que eu queria fazer um barco que não virasse. E aí entendi que eu tinha que fazer um barco que virasse e desvirasse rápido, porque é inevitável virar. Então, o Uhum. português está nessa crise de identidade, querendo botar muro para defender a língua portuguesa por causa do Brasil. Não tem solução. O Brasil tem 220 milhões de habitantes e cresce
mais de 1 milhão de pessoas por ano. E Portugal tem 10 milhões e diminui 50. E o brasileiro é um dos maiores usuários de internet do mundo. É óbvio que a forma de falar do brasileiro vai se impor do ponto de vista linguístico e a cultura, etc. Então, não adianta ficar lutando para a canoa não virar. Você tem que inventar uma forma de desvirar a canoa rápido. E esse negócio não está internalizado na cultura do português. Então, tem uma luta. O que é isso? Carnaval, foi carnaval aí que aconteceu. Foi um carnaval aqui. É. Tem essa luta, esse choque, esse tilt, vamos dizer assim, de identidade, que ele olha para o francês e para o alemão e diz: esse é o que eu mais se identifico. E essa turma olha de volta para ele e diz: eu não se identifico com você, não. Só 2%, ou seja, só 2 pessoas em 100 desses franceses, alemães que moram lá se identificam com português. Do outro lado, o brasileiro se diz o mais integrado e super identificado com o português. O português olha para a gente e diz: não, eu não quero me identificar com eles não, porque eles são um risco para mim. E eu acho que tem muito brasileiro em Portugal. Então tem que... a pesquisa claramente mostra que o português precisa sentar no divã para começar a pensar se ele quer entender que a cultura dele é uma base que tem relação com o Brasil e ele tem que, de certa forma, ver uma forma de se juntar e participar disso junto, do que fazer uma associação com um europeu que não se identifica com ele. Eu acho que se ele não fizer isso, aí é que ele corre mais risco mesmo da cultura ter dificuldade, porque ele se acha que ele está inserido na Europa do Norte e o pessoal da Europa do Norte não se identifica com ele. Então, não se identificar significa que não vai convidar para evento cultural, não vai convidar, porque olha para eles, eu não me identifico com você. É muito mais inteligente se conectar com o Brasil e fazer eventos culturais junto com o Brasil, porque senão você é aquele negócio. Eu não sou nem daquele grupo, porque eu adoraria muito ir para aquele grupo, mas o grupo não me quer, não me identifica. E esse grupo que me quer, que eu poderia me juntar e fazer coisas juntos e agregar do ponto de vista cultural, eu não gosto muito, porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo de ser pequeno para esse grupo. É um problema sério, eu acho. Você vai hoje... eu fui na Fundação Cartier em dezembro, lá em Paris. Você tem uma quantidade de contemporânea, de artistas brasileiros contemporâneos imensos. Imensos. E quase nenhum artista português. Então, porque o português fica nessa coisa de fazer uma arte, uma coisa, uma cultura que tem a ver com a França, com a Alemanha, com a Espanha. E o francês, o alemão, o espanhol olha para eles, não. O espanhol não, né? O francês, o inglês, o alemão olha para eles, não. Você não é parecido comigo. Eu acho que temos uma questão aí de psicoterapia de países. Não sei quem é que faz isso, o Leonardo Carnal, não sei. Obrigada, Leandro Paulo. Carnal, não sei. Leandro Carnal, Obrigado né? a vocês. De repente é ele. Obrigada, Paulo.